Eu ganho R$ 3.500 e tenho uma dívida de R$ 7.000 com 3 cartões de crédito e eu não sei mais o que fazer. Bom, esse foi o desafio que um dos meus clientes trouxe para dentro da consultoria e nesse vídeo aqui eu vou te apresentar quais foram as 2 melhores estratégias que nós mapeamos para negociar essas dívidas e qual será o planejamento financeiro mais inteligente para quitar essas pendências o mais rápido possível. Essa situação problema ela apareceu para mim e após realizar um diagnóstico financeiro na vida dele e entender todas as suas contas e realidades financeiras, os pontos foram o seguinte: ele é MEI e ganha um salário próximo de R$ 3.500, mora com os pais e faz uma contribuição mensal de R$ 500 dentro de casa, ou seja, sobra R$ 3.000 para ele gastar com as suas próprias necessidades durante o mês inteiro. E hoje ele possui 3 cartões de créditos, sendo o Nubank, o Banco Inter e o do Mercado Pago. E dos 3 cartões com dívidas ativas, o mais prejudicial é o do Nubank, que entrou no rotativo do cartão de crédito e já soma mais de R$ 4.000. Então, é o seguinte, o Nubank está com uma fatura de R$ 4.624,71, o Banco Inter com uma de R$ 2.048 e o Mercado Pago ela é a mais barata, sendo de R$ 442, totalizando uma dívida de R$ 7.114,71. Desses 3 cartões, o mais preocupante é realmente o do Nubank, pois essa fatura está mais alta por não ter sido paga no mês de fevereiro e ficou acumulando juros, pois entrou no rotativo do cartão de crédito. Ou seja, a fatura se juntou com a fatura do mês seguinte, se acumulou e ainda correu juros sobre a fatura que estava em aberto. E é aqui que mora um grande problema, pois na medida que o tempo vai passando, vai correndo juros em cima de juros. E isso vai formando uma bola de neve gigantesca no médio e no longo prazo. E para piorar a situação, entrou no cheque especial, pois a conta aparece um valor negativado de R$ 523. E isso faz com que aumente mais ainda o valor da nossa dívida. Mas beleza, agora que temos um mapeamento superficial sobre a vida financeira e dívidas ativas, eu vou te apresentar 2 possíveis propostas inteligentes e que estão ao nosso alcance para tentar resolver essa situação. A primeira proposta é a seguinte: tentar pegar um empréstimo para cobrir o valor da fatura do Nubank ou fazer um parcelamento da fatura, dando uma entrada e parcelando o restante. Ou seja, estaríamos trocando uma dívida de juros maior por uma dívida com juros menores. A parte do empréstimo é uma oportunidade super inteligente, pois geralmente a taxa de juros é absurdamente mais baixa que os juros do parcelamento e o próprio juros do rotativo do cartão de crédito. Mas neste caso já precisamos dispensar o empréstimo, pois como ele está com essas faturas há 2 meses atrasadas, o Nubank tirou a oferta de empréstimo. Logo, a única oportunidade que fica seria no caso do parcelamento da fatura. Então, os juros eles estão girando por volta de 11,75% ao mês. Dito isso, fizemos uma simulação de parcelamento e ficou da seguinte maneira: o Nubank ofereceu para ele dar uma entrada de R$ 225,70 e parcelar o restante, que seria de R$ 4.399,01. E escolhendo a opção de parcelamento em 10 vezes, teríamos uma parcela de R$ 769 mensais e com os juros de 11,75% ao mês, ele estaria pagando por volta de R$ 3.303,58 só de juros. Ou seja, uma fatura parcelada de R$ 4.399 irá se transformar em R$ 7.697,99. Lembrando que quanto maior for o número de parcelas, maiores serão os juros e menores serão as parcelas. E quanto menor for o período parcelado, maior será a parcela e menores serão os juros. O mais interessante sobre esta primeira alternativa é que, parcelando a fatura do Nubank, ele teria que dar a entrada de R$ 225,70, cobrir o negativo da conta corrente, que está em 523, e a primeira parcela de 769 só irá cair na próxima fatura. Então, dos R$ 3.000 deste mês, que é o salário dele, R$ 728,70 já estão comprometidos. Então, sobra para ele o valor de R$ 2.271,30. Só que ele tem ainda mais 2 cartões de crédito pendentes, que juntos, ou seja, o Inter com o Mercado Pago, tá juntando próximo de R$ 2.490. Ou seja, o que sobrar não irá cobrir esses 2 cartões. Então, o mais inteligente seria quitar o cartão do Banco Inter e deixar o cartão do Mercado Pago em aberto para ser quitado no próximo mês. Sim, vai correr um pouquinho de juros, mas como é mais baixo, seria mais inteligente fazer isso. Logo, parcelando o Nubank e quitando o Banco Inter, iria sobrar R$ 223,80 para sobreviver durante esse mês. E uma dívida de R$ 442 ficaria em aberto, que será paga para o nosso próximo planejamento para o próximo mês. Agora que entra a parte de organizar o dinheiro e provisionar para os próximos meses.
Durante 10 meses daqui para frente, ele já tem um compromisso de R$ 769 no Nubank, mais algumas compras recorrentes, como CrossFit, chip da Vivo e alguns outros parcelamentos. Só aqui já tem provisionado para o próximo mês uma média de R$ 1.000. Só que, como não foi pago o cartão do Mercado Pago e a meta é quitar no próximo mês, já temos uma fatura de no mínimo R$ 1.000 lá do Nubank, mais a quitação do cartão do Mercado Pago acrescida de juros, que ficaria por volta ali de uns R$ 600. Né, correu o juros sobre 442. Então, somando a fatura mínima provisionada mais a fatura em aberto do Mercado Pago, já temos um compromisso por volta de R$ 1.600 para o mês seguinte. Depois ficará mais tranquilo, pois terá somente o parcelamento e os gastos que descontam de maneira recorrente. E caso ele tome a decisão de escolher essa primeira estratégia, definitivamente ele estará impossibilitado de gastar no cartão de crédito por um bom tempo. Então, de agora em diante, a proposta é que tudo seja pago no cartão de débito e com um teto de gastos bem definido. Isso nós vamos definir durante os processos da mentoria. E além disso, poupar uma média de R$ 200 para sua reserva de riqueza. Pois durante as nossas conversas, eu percebi que muito do tamanho da dívida aconteceu por eventos recorrentes de emergências, em que ele passava no cartão de crédito para tentar resolver o pagamento depois. E aqui mora um perigo gritante, pois sem um colchão financeiro, o cartão de crédito se torna o seu refúgio, ou seja, uma extensão do salário. E cortar este cordão umbilical, ele é muito difícil, não vai acontecer da noite para o dia. Não estou dizendo que ele tomou nenhuma atitude errada, pois existem situações em que a gente precisa tomar uma decisão baseada nas ferramentas que nós temos disponíveis naquele instante. E esse foi o caso dele, e que infelizmente ele não estava preparado financeiramente com uma reserva financeira para tirar ele do sufoco. Certo, então, para resumir, a estratégia 1 seria dar uma entrada e parcelar o restante da fatura do Nubank, quitar a fatura do Banco Inter e deixar o Mercado Pago para o mês seguinte, sem criar novas parcelas e sem gastar mais nada no cartão de crédito. Se possível, passar o mês inteiro sem sair. A segunda estratégia seria deixar de pagar o cartão do Nubank e quitar o cartão do Banco Inter e do Mercado Pago. Muitas vezes sujar o nome pode sim ser uma boa estratégia para o planejamento financeiro. Não é uma situação muito tranquila e muito menos uma decisão fácil, pois a gente não quer ter que sujar o próprio nome. Mas independente da situação, uma hora vai sujar, pois não dá para viver de parcelamento em cima de parcelamento da fatura do cartão de crédito. Isso não se sustenta. Pegar empréstimo aqui para cobrir outro empréstimo, para cobrir a fatura, não se sustenta. Por isso, é melhor tomar uma decisão assim agora do que esperar chegar no extremo do endividamento. Dito isso, a proposta seria ter que abrir mão do Nubank e quitar o Banco Inter e o Mercado Pago. Fazendo isso, iria sobrar uma média de R$ 510 para ele usar neste mês, gastando somente no débito, sem mais usar o cartão de crédito e sem fazer novas parcelas no cartão. Essa opção realmente vai deixar de existir até ele melhorar o seu comportamento de gastos e ter mais consciência sobre o seu próprio dinheiro. E como ele está tomando uma atitude muito difícil, que é a de aceitar a sujar o próprio nome, desde agora ele começará a poupar dinheiro para quitar essa dívida daqui a alguns anos. Então a proposta é que, assim que o salário cair na conta, ele irá poupar R$ 200 para duas grandes metas. A primeira é para a reserva de quitação de dívidas e a segunda é para sua reserva de riqueza. Logo, a ideia é que ele reserve R$ 100 para cada uma dessas duas reservas. E como propósito de multiplicar mais ainda esse dinheiro, ele irá guardar no meu porquinho do Banco Inter, justamente para o dinheiro dele se multiplicar mais ainda e em até 3 anos pelo menos ele vir a quitar a dívida do Nubank à vista. Claro que não podemos esquecer que ele precisa buscar aumentar a renda de alguma forma. Como ele é autônomo e trabalha home office, é designer, existe a oportunidade de fazer alguns trabalhos extras e levantar uma renda maior para arcar com seus gastos e, mais que nunca, reforçar os aportes para quitar a dívida e para a reserva de riqueza. E tomando uma atitude como esta, ele irá aumentar a renda e os aportes para suas metas. E isso será incrível, pois poderá negociar a dívida muito antes do período estimado. Se fosse você nessa situação, qual alternativa você estaria mais disposto a encarar? Iria de estratégia 1 ou iria de estratégia 2? Deixa aqui nos comentários qual seria o seu ponto de vista sobre esse planejamento e se você está endividado ou se você já esteve endividado, conte pra gente como você se organizou e quais foram as oportunidades de negociação que apareceram pra você. Certo, eu trouxe as estratégias,
Mas qual de fato seria a mais inteligente para a realidade dessa pessoa? Gente, com toda certeza, a estratégia 2. Por mais que a primeira estratégia faça muito sentido, precisamos entender como está o comportamento de gastos da outra pessoa. Será que ela conseguiria sustentar essas parcelas de quase R$ 800 todos os meses? A ideia de parcelar é ótima. Eu mesmo já fiz isso e abri mão de muita coisa para quitar todas as parcelas e não vir a ter que prejudicar o meu nome sujando ele. Mas na situação deste cliente, sujar o nome é a melhor forma. Se ele parcela e não sustenta o parcelamento, claramente a situação dele irá piorar muito no longo prazo. Então, é muito melhor ele minimizar os impactos futuros tomando a decisão de não pagar agora. E não somente isso, tomando uma decisão como esta, é de se esperar que essa pessoa ela fique mais atenciosa com suas finanças e começa a evitar um próximo endividamento, pois ela começa a ficar com medo disso acontecer novamente e passa a se organizar e gastar com mais inteligência, porque as finanças dela vai começar a ser uma grande prioridade de verdade. É claro que ele irá seguir o plano e nunca mais sujar o seu nome? Não, pois tudo depende dele e de suas atitudes atuais. Mas eu particularmente espero que o outro sempre melhore e busque uma evolução para si mesmo e esteja em constante processo de evolução. Espero que esse conteúdo ele tenha te feito uma ótima companhia e ajudado a entender como funcionam as estratégias para quitar as dívidas e arrumar o seu financeiro. Lembrando que finanças sempre é muito flexível, principalmente se tratando na hora de quitar a sua dívida. Muito obrigado por ter assistido esse conteúdo até o final. Eu me chamo Guilherme Lisboa e eu te aguardo no próximo vídeo.